This is A the paz, meus moment. irmãos, em nome de Jesus. Queridos, vamos aqui hoje falar da palavra aqui no livro de Hebreus, capítulo 23. Vamos ver o que o Senhor nos ensina através da sua santa palavra, da Bíblia. Bíblia, irmãos, Bíblia. É abrir a Bíblia e falar da Bíblia. Tá, queridos? Não estou aqui para falar de profecias que o Senhor está me mostrando. Isso é tudo conversa furada, tudo mentira. Não acredita nisso não. Só acredita nisso quem não crê na palavra de Deus, que fica atrás de homem, que diz que é especial e que tem visões e que está vendo coisas. É tudo conversa furada. Deus nos deixou a palavra dele. Então a revelação de Deus está na palavra dele. Aprenda que Deus é revelado na Bíblia somente, e não através dos supostos profetas e adivinhos que existem por aí em instituições, no sistema religioso e principalmente aqui no YouTube. Então, aprenda a acreditar na Bíblia. Eu sei que muitas das vezes você não pode nem gostar, acha enfadante, mas enquanto você não se converter à Bíblia, você vai ficar aí, ó, sendo enganado, sendo iludido. Na verdade, você vai estar atrás de homens, idolatrando homens. Mas você realmente não vai crer em Deus que está revelado na palavra dele. Então você tem que se converter à Bíblia. Aprenda a ouvir a Bíblia. Você quer ouvir a palavra de Deus? A pessoa tem que abrir a Bíblia e te falar, que aí ela vai te falar o que está na palavra de Deus. E não fica atrás dessas conversas que Deus está me mostrando, que isso é tudo mentira. Amém, irmãos? Vamos para a Bíblia, queridos. Olha só o que diz aqui, irmãos. O título é: O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Aí diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Amém, queridos? Entendeu aqui, irmãos? Vou ler mais uma vez, olha só. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, olha só, ele está falando aqui de figuras, de coisas que já existiam ali, que era só uma representação das coisas que se achavam no céu. O que, irmãos? Que figuras é essa? Ele está falando aqui sobre imagens de escultura, ídolos? Não. De figuras do que se acha no céu, porque lá no Antigo Testamento, lembra quando Moisés subiu lá no monte que Deus falou para ele, olha, você vai construir uma arca, e Deus mostrou para ele o modelo de uma arca, a arca da aliança que já existe no céu. Então Moisés simplesmente replicou, construiu uma arca daquilo que ele viu que Deus mostrou para ele de algo que já existia no céu. Então a arca da aliança, a menorá, que é o candelabro, que tem aquelas 7 hastes que queima, que representa os 7 espíritos de Deus, a mesa da preposição, que ficava ali a mesa da apropriação, né, irmãos, que fala, né, que ficava ali no salão quando o templo foi construído, o primeiro templo e o segundo templo também foi construído, que sim, representavam a casa de Deus naquele tempo. Hoje a casa de Deus é eu e você, mas no Antigo Testamento, irmãos, veja bem, toda vez que você lê no Antigo Testamento casa de Deus, se refere ao templo, porque naquela época o templo era sim a casa de Deus, porque o templo, ele guardava a arca da aliança que representava a Deus, por isso que era chamado aquele local, a construção de casa de Deus. Mas hoje, casa de Deus não é mais estrutura construída por mãos humanas não, irmãos, e essa palavra vai mostrar aqui pra gente. E Cristo nem entrou nesses lugares, que você vai ver aqui, eu vou te mostrar. Mas casa de Deus é onde Cristo entrou, que é onde? Dentro do ser humano, na alma e no coração do ser humano. Amém, queridos? Então essas figuras que está dizendo aqui, era isso, irmãos, eram isso. Era a Arca da Aliança, era a menorá, era o pão que ficava ali, o pão da propiciação, o santo do santo. Então esses lugares eram santificados, consagrados, por quê? Porque ficavam no que era conhecido realmente como a casa de Deus, que era o primeiro templo e foi o segundo templo. Amém, queridos? Então esses lugares, eles eram santificados através de sacrifícios, né, de santificação, que eles eram apresentados, né, eram feitos sacrifícios para santificar esses lugares, irmãos. Essas coisas, irmãos, que ficavam no templo. Entende, queridos? Mas por quê? Porque eles eram considerados santos, separados, coisas que eram santificadas pelo fato de estarem no templo, que era sim, naquele tempo, a casa de Deus. Amém, queridos? Então vamos entendendo. É assim, irmãos, que a gente compreende a Bíblia. É assim que você aprende a palavra de Deus, compreendendo e tendo a revelação
diretamente da Bíblia. E não profetadas de homens carnais, que o que mais é comum no sistema religioso em dia, no nosso mundo, no nosso tempo, que a gente vê essa Babilônia de confusão do sistema religioso, é mentiras, enganos, irmãos, que levam as pessoas a acreditarem, a idolatrarem os homens, ao invés de elas se apegarem à palavra de Deus tão somente. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos continuar, irmãos. Continuar aqui no versículo 24, diz assim: porque Cristo não entrou em... Olha só, irmãos, lembra que eu falei que Jesus não entrou em instituição, placa de instituição, salão religioso criado, construído pelo homem? Você vai ler isso aqui agora. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Viu aqui, irmãos? Cristo não entrou em santuário construído por mãos. O lugar, a alvenaria lá, o salão construído com bloco, cimento e areia, o homem levantou. Não, Jesus não entrou nisso não, irmãos. Nesses lugares não. Jesus não habita em pedra, cimento e areia não, em plaquinha registrada em cartório não. E ele ainda fala aqui, ó, figura do verdadeiro. Ainda dá exemplo do que era o verdadeiro. Quanto mais os salões religiosos que existem hoje, irmãos, que os seus líderes religiosos fazem questão de chamar aquilo de casa de Deus mentindo. Olha aqui, Jesus nem nesses lugares entrou, porque Jesus entrou no ser humano e não em construção feita pelo homem. Amém, queridos? Olha aqui, ó, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ainda enfatiza. Porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Tá vendo, irmãos? Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo do Santo com sangue alheio. Não é isso que acontecia, queridos? O sumo sacerdote naquele tempo pegava o sacrifício que as pessoas levavam elas levavam para sacrificar pelo pecado delas, e o sacerdote tinha que entrar ali sempre com aquele sacrifício para perdoar aquelas pessoas. Jesus entrou de uma vez por todas, irmãos, uma vez só, para purificar os nossos pecados, diferente dos sumos sacerdotes que faziam isso todo ano, com sacrifício para perdão daquelas pessoas, sacrificar os animais que as pessoas levavam para perdoar aquelas pessoas. Amém, queridos? Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano, entra no Santo do Santo com o sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Amém? Então, você quer ter perdão dos pecados? Está aqui, ó. De repente você está me assistindo aqui e você não creu em Jesus ainda. Você pode orar hoje, crendo nele, pedindo para que ele tenha misericórdia de você. Ele vai te perdoar e os teus pecados vão ser perdoados de uma vez por todas. Lógico, você agora sendo um crente em Jesus. Veja, quando eu falo crente em Jesus, na palavra de Deus, amém? Não é ser um religioso, ser um cumpridor de doutrinas de homens. Não, crente em Jesus, na palavra de Deus tão somente. E você pode ter acesso à palavra de Deus na tua casa, no trabalho, onde você estiver hoje em dia. E Jesus, ele está perto e presente na vida de todo aquele que nele crê e ora e invoca ele, não importa onde. Não existe mais local e lugar certo para isso. Amém? Meu irmão, minha irmã, talvez você se sente pesado por causa do seu pecado. Eu errei tanto, eu sinto um peso, Deus não vai me perdoar nunca, eu estou condenado. Não, aqui ó, está dizendo que Jesus morreu para te perdoar, então creia nele. Onde você estiver agora, se você não creu nele, se você não se arrependeu, não confessou ele como teu salvador e aguarda nele a tua salvação, faça isso agora. A Bíblia diz que você vai ser perdoado e Jesus te perdoa, e quem vai te condenar? Você já está salvo quando você crê em Jesus Cristo diante de Deus. É o que diz a palavra. Amém? Vamos continuar aqui para finalizar, irmãos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Olha só, esse papo de encarnação, de voltar de novo é mentira, irmãos. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim como aos homens
está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez. Olha só, dizendo que Jesus vai vir segunda vez. Então esse papo também de arrebatamento secreto, ele vindo a segunda vez e depois vindo no final da grande tribulação, é mentira, irmãos. Vai existir apenas uma última vez agora, que é a última segunda vez, como nós estamos lendo aqui na palavra, que Jesus vai vir de uma vez por todas para aqueles que aguardam a sua volta. Olha só, irmãos, ó, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então Jesus vai vir só agora, mais uma última vez, que vai ser a segunda vez e última, acabando com essa ideia também de arrebatamento secreto. Isso é mentira, porque é a Bíblia que está dizendo que ele vai vir uma segunda vez, ou seja, quando ele vier, como lá em Apocalipse diz que ele vai vir e vai destruir o anticristo, para aqueles que aguardam a salvação nele. Então veja bem, irmãos, que nesse texto aqui que nós lemos, queridos, ele esclarece muitas dúvidas, né? Que muitas pessoas têm com relação principalmente a sistema religioso, a pertencer a uma religião, a ter um sistema religioso. Não, isso não salva ninguém. Você ter a carteirinha de uma instituição religiosa, você ser membro de um salão religioso, não. Isso não quer dizer nada. Isso hoje os homens criaram para imitar o templo que já não existe mais, que foi a casa de Deus no Antigo Testamento. Hoje existe sim pessoas que creem em Jesus, que seguem a Bíblia, praticam a palavra de Deus e que aguardam a salvação em Cristo. É o que existe hoje. Não é você se afiliar a uma religião, ter uma carteirinha de um sistema religioso, fazer parte de um grupinho, não. Não que eu esteja dizendo com isso, irmão, que você não tem que se reunir. Você pode, isso é aleatório. E se você não tiver ninguém para se reunir, você vai para o inferno? Porque você não tem ninguém para se reunir, você não faz parte de um grupinho? Não, quem salva é Jesus, meu querido. Isso é aleatório. Então você pode se reunir com a sua família em casa, ou com alguém de repente na praça. Não existe lugar específico hoje não, irmãos. Não existe um lugar que você tem que ir lá como uma obrigação, porque agora você tem que estar lá, senão você está fora do reino de Deus. Isso é tudo mentira. Jesus está dentro de nós, casa de Deus somos nós. E Jesus não entrou em construção feita por mãos humanas, como nós vemos aqui, mas hoje ele habita em nós, seres humanos. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, e o que a Bíblia nos ensina é que o que Deus quer é comunhão com ele, irmãos. Isso independente de quem quer que você seja. Independente da tua condição, se você tem gente para professar a mesma fé que você, se você não tem, não importa. O importante é você ser um crente de Jesus, estar aguardando Jesus, ter a tua comunhão com Jesus, na tua casa, na rua, no teu quarto, dormindo, acordado, não importa, é você ter comunhão com Jesus, e isso é o que importa. E você ser instrumento de Deus, isso é consequência, irmão. Você não precisa fazer força para isso. Aonde você vai, você não vai negar Jesus, porque as pessoas, quando vê você falar, vê o teu comportamento, vê as tuas atitudes, vai ver logo, é um cristão, ele segue Jesus. É um crente em Jesus. Ainda que te perguntam, você frequenta qual instituição, qual, no linguajar popular, qual igreja? Porque as pessoas não têm a revelação do que é igreja na Bíblia. Então muitos ainda têm essa mania. Ah, qual igreja? Você vai falar, não, eu só sigo a Bíblia, só creio em Jesus, eu não pertenço a nenhuma instituição religiosa. Ou se você pertence, amém, mas desde que você creia na Bíblia, né? E não creia na cartilha da instituição, criada pelo homem, que geralmente só existe para tirar proveito, infelizmente, irmãos. E para tirar proveito ele precisa mentir, precisa enganar, como acontece hoje, irmãos. Como se fala a respeito do dízimo, que não tem nada a ver com o dízimo que era bíblico, que era alimentos, que era para os levitas que ministravam no templo, que já não existe mais. Hoje eles adaptaram esse dízimo mentiroso que ensinam no sistema religioso para mentir e tirar o dinheiro das pessoas. Então já começa por aí, irmãos. Entende, queridos? Por isso que você tem que estar pegado somente à palavra de Deus. Você tem que vir para a Bíblia, porque nela você vai descobrir a verdade. Amém, queridos? Então essa foi a palavra de hoje. Se você não é inscrito, gosta da palavra, quer crescer na Bíblia, se inscreve no canal, deixa um like. E até a próxima revelação da palavra do Senhor para o teu coração, em nome de Jesus.